Fala, jovem! A paz do Senhor Jesus! Nós estamos começando mais uma edição desse conteúdo tão gostoso de assistir, de participar, de fazer aqui. Um programa de jovens feito por jovens para você, jovem. E, aliás, na abertura desse programa, eu quero mandar um grande abraço para as irmãs, senhoras, que nos procuram e dizem que não perdem esse programa. Um abraço para você, que Deus te abençoe, porque, afinal de contas, como a gente sempre diz, a juventude está na cabeça, tá certo? Se você está nos assistindo pelo YouTube, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse conteúdo. Isso é muito bom de ser feito, ajuda a dar relevância, não só para o nosso canal, o canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube, mas também para esse conteúdo. Se está nos assistindo pelas diversas outras plataformas, seja bem-vindo a esse programa Os Dias da Minha Mocidade. Agora vamos ver quem está aqui no estúdio? Muito bem, está aqui, ó. Esse grupo que está bonito aqui, vocês estão vendo, e sempre a gente traz um pastor jovem. Mais uma vez está o jovem pastor Gilson Souza conosco aqui. Gilson, Pai Senhor. Paz do Senhor, pastor Josias, a paz do Senhor, os nossos irmãos jovens estão participando, a paz do Senhor a você também que está participando conosco. E vamos então em frente, porque tem muita coisa maravilhosa aqui hoje, né, Silvio? Vamos lá. Agora a gente vai saber, Gilson, qual é o tema do programa. E para isso, minha colega Raíssa, Pai Senhor, Raíssa, tudo bem? Pai do Senhor, pastor Josias, Pai do Senhor, pastor Gilson, aos jovens que estão aqui, aos que nos assistem. O tema do programa de hoje é família. Nós estamos no mês da família e por isso, vamos abordar o assunto, perguntas sobre este tema. Inclusive, os jovens, eles prepararam várias perguntas que eles estão curiosos. Já a gente estava falando aqui antes de começar a gravação, estamos curiosos pelas respostas do pastor Gilson. Os jovens de Moby Dick e Vila Velha 3 que estão aqui presencialmente. Mas antes, pastor Gilson, eu vou fazer uma pergunta para o senhor, que é o seguinte: qual que é o papel que o jovem tem espiritualmente dentro da família dele, dentro do lar dele? Muito bem, Raíssa, o que acontece é que nós, na verdade, vamos abordar essa resposta dentro de dois aspectos. Você tem o jovem que tem uma família que nós chamamos de família completa, ou seja, todos são da igreja, todos são crentes, né? Então, nesse caso, o jovem tem um excelente papel na família, né? Ele exerce um excelente papel na família, que é ele ser um exemplo, ser um modelo para a família, um modelo de servo, um modelo de um crente fiel. Então, ele vai ser exatamente aquele incentivador da família, no sentido de buscar as coisas do Senhor. Tem também o lar incompleto, ou seja, aquele lar onde tem pessoas que não são crentes e o jovem é um servo do Senhor. Então, nesse caso, o papel mais fundamental desse jovem vai ser exatamente o testemunho, aquilo que ele vai fazer para testemunhar para a família de que ele é realmente uma pessoa diferente. Aliás, Gilson, essa pergunta que a Raíssa fez, e a resposta, claro, foi precisa, mas é uma pergunta que o jovem tem que fazer em relação a tudo mais na vida dele, né? Qual o meu papel de servo na família, no trabalho, na faculdade? Porque, invariavelmente, o Senhor quer usar o jovem como um instrumento nas mãos dele, onde ele está. Onde Né? estiver. Então, a mesma abordagem que você fez aqui para a família pode ser ampliada para todas as outras áreas da vida do jovem. Glória a Deus por isso. Temos participação aqui dos nossos jovens, Raíssa? Temos participação, sim. A gente vai começar agora pela Débora. Você pode se apresentar, falar a sua igreja, o pastor, e fazer essa pergunta. Eu sou Débora, sou da igreja de Vila Velha 3, pastor Luiz Fernando Pita. E pastor, a minha pergunta é a seguinte: como nós podemos honrar os nossos pais, mesmo quando eles não entendem ou não apoiam os nossos sonhos? Muito bem, Débora, o que acontece é que a questão de honrar pai e mãe é uma coisa que nós fazemos por amor ao Senhor, porque é um mandamento da parte do Senhor. E esse mandamento, ele está lá no livro de Êxodo, capítulo 20, né? No capítulo 20 de Êxodo, verso 12, né? Quando fala: honra teu pai e tua mãe, para que te prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E esse mandamento, ele é enfatizado pelo apóstolo Paulo quando escreveu a carta aos Efésios, no capítulo 6, verso 2, quando ele cita esse mandamento, ele diz assim: o primeiro mandamento com promessa.
Então, tudo bem. Então, quando nós honramos pai e mãe, nós honramos por causa do Senhor. E ainda que eles não nos entendam ou não nos apoiem nos sonhos dos filhos, né? Eles devem ser honrados a si mesmo, porque o servo, o filho que está honrando pai e mãe, ele está fazendo isso no Senhor, e o Senhor é que vai recompensá-lo. Ainda que seja que ele enfrente todo tipo de, vamos dizer assim, de desentendimento com os pais, mas ele honra porque ele vai fazer isso por amor ao Senhor. Amém? Respondido? Pastor Gilson, a gente tem sempre participação de irmãos, de jovens de fora, né, que gravam vídeos e mandam, seja perguntas, seja experiências vividas dentro do tema que nós estamos tratando. E a participação do jovem que teremos hoje aqui é uma participação que vem da igreja de Santos Dumont, que fica na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. E o jovem que vai mandar uma pergunta é o João Lucas Lima Cardoso. João Lucas, fala, jovem. A paz do Senhor Jesus a todos. Eu sou João Cardoso, da Igreja de Santos Dumont, em Nova Iguaçu, e a minha pergunta é: como entender o propósito de Deus para a minha família, mesmo quando ela parece completamente desestruturada? Um abraço, João Lucas. Deus abençoe, e um grande abraço também para os nossos irmãos aí da Igreja de Santos Dumont, da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Pastor Gilson, a pergunta dele é entender o propósito mesmo quando a família parece desestruturada. Muito bem, é importante entender que o propósito de Deus para com a família, de uma maneira geral, é sempre um propósito de uma família estruturada. Prova disso é o Salmo 128. Quando nós olhamos o Salmo 128, nós vamos ver que o Senhor fala, a palavra diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das suas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Então esse é o projeto de Deus da família estruturada. Falando de família, nós estamos falando aqui de pais, né, e filhos. Então tem os irmãos, eu sou um jovem, então eu tenho meus irmãos, eu tenho meu pai, tenho minha mãe, então isso é a minha família. Muito bem. Agora, se a família do jovem parecer a ele completamente desestruturada, então o que ele tem que fazer? Um trabalho paciente com a família, um trabalho inclusive com o propósito de reestruturar a família. E nós recomendamos que esse jovem, ele comece primeiramente orando pela família e testemunhando de Jesus para a família. Isso é fundamental. E procura sempre dar um bom testemunho para a família e não dar motivo à família para alguma reclamação da família com ele, porque aí ele vai estruturando a sua família. Eu me lembro de uma experiência de uma irmã que ela levou o pai dela na igreja, porque o pai dela foi visitá-la, né, e viu a família dela, os filhos da filha dele, e ficou maravilhado com o que ele viu, porque ele chegou na casa da filha dele, ele veio do interior, e viu ali uns tocando violão, outros cantando, um ambiente assim alegre, um ambiente com todo mundo alegre, e ela também cantando, era uma coisa maravilhosa, ele se sentiu tocado com aquilo. E a família, aí o que aconteceu? Quando ele foi, ele disse assim: onde é que vocês pegaram isso? Onde vocês aprenderam isso? Não, isso é na igreja, nós somos crentes, como o senhor sabe e tal. Aí ele disse assim: olha, peraí, então eu quero conhecer essa igreja. E ele foi lá, eu atendi esse senhor. Aí ele disse uma coisa interessante, ele disse assim: olha, interessante, eu fiquei maravilhado com a casa da minha filha, porque eu senti como se eu estivesse no céu. Mas ao mesmo tempo que ele falou, eu senti como se eu estivesse no céu, ele lembrou da família dele. Da minha família, a minha casa, ao contrário, ele usou uma expressão assim meio forte, né? É um inferno. Mas a casa da minha filha é um céu. Eu fiquei maravilhado com isso. Isso foi um trabalho feito pela filha, que acabou estruturando o restante da família, porque ela se casou, mas deixou outros irmãos em casa. E era uma desestrutura total a família. Então, através desse testemunho dessa filha, na igreja, com os filhos dela na presença do Senhor,
ela conseguiu estruturar a família do pai dela, que estava ali naquele dia. Então é uma experiência para mostrar que realmente o projeto do Senhor é que a família seja totalmente estruturada. E a única maneira de fazer isso é colocar como base da família as coisas do Senhor. E colocar também que os jovens não desistirem também, né? Porque muitas vezes pode ser que não é algo a longo prazo, né? Mas para o Senhor nada é impossível. E o jovem não desistir em orar, em jejuar, né? Usar as armas espirituais e de fato ser o testemunho na casa dele, porque é ele que vai ser a luz, é ele que vai entregar o evangelho, é ele que vai falar do Senhor ali naquele ambiente. E continuar sendo constante, né, nessa oração, né, na dedicação, em servir ao Senhor principalmente, mas também para não desistir dentro do lar, não desistir de orar, né, e usar essas armas. Muito bom, é isso mesmo. Vamos continuar então? Temos mais jovens aqui no estúdio que vão falar. Vamos, o próximo é o Henrico. Pai do Senhor, eu sou Henrico, filho de Moby Dick, ovelha do pastor Marcelo. Eu queria saber, pastor Gilson, o que devemos fazer quando há brigas dentro da família? Quando há confusões, né, desentendimentos e tudo na família, né? Essa pergunta é interessante, Henrico, pelo seguinte, porque o servo do Senhor, ele deve, num caso desse, primeiramente clamar ao Senhor para ele não ser atingido. Ele não ser atingido e nem ser envolvido nas confusões de família, que é muito comum. O irmão, o jovem pertencer a uma família que tem pessoas da família que não são crentes. E às vezes até mesmo família de crente, que costuma criar certas confusões e tudo. Então, de preferência, não se envolver, né? E outra coisa também é o seguinte, isso é até uma coisa muito comum no meio das famílias. Pra você ter uma ideia, a família de Moisés um dia entrou numa maior confusão, porque a irmã achou que ele não estava certo, e aquilo trouxe um problema sério ali para Israel. Então, toda a família está sujeita a ter essas questões. Mas existe uma forma interessante, porque a pergunta é a seguinte, o que a gente deve fazer num caso desse? O que o jovem deve fazer num caso desse? Então, ele tem que ser sábio naquilo que ele fala. E outra coisa, não entrar em questões de família que não dizem respeito a ele. E, de preferência, não se intrometer em questões de pessoas da família. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes a pessoa chega pelo fato de ter o relacionamento familiar, ele acha que tem a liberdade de dizer assim, fulano, não faz isso não, eu sou contra o que você está fazendo. Não se envolva nisso, deixa a pessoa fazer. Às vezes, quando é uma família de crianças, né, já adolescentes, aí tudo bem. Isso é um desentendimento que tem como acertar. Mas às vezes, por exemplo, eu tenho uma família, eu tenho pessoas da minha família que tomam decisões e alguns da minha própria família dão opiniões, aí cria um problema. Normalmente eu não me envolvo. Se me perguntar o que eu acho, o que deve fazer, eu até dou a minha palavra, mas não me envolvo com questão nenhuma da minha família, deixa eles para lá. Então isso talvez seja uma questão de sabedoria para não ser atingido, né, no meio de encrencas e confusões familiares, né. Há um aspecto que eu julgo muito interessante, Gilson, e ampliando isso aqui quando eu digo ampliando, ou seja, no sentido de agregando o assunto para as questões humanas. Eu me lembro muito de uma experiência vivida, que eu vivi numa igreja onde eu estava, eu não estava envolvido no problema, mas de ver uma situação de dificuldade humana entre duas pessoas. E eu me lembro muito bem, o pastor da igreja à época, ele dizia o seguinte, olha, a dificuldade de relacionamento é do homem, mas a bênção é do Espírito Santo. Então, vamos orar. E viveu ali um momento de oração e houve realmente uma ação do Espírito Santo ali, que aquele problema foi solucionado, né? Ambos reconheceram que podiam recuar e ali foi restaurada a comunhão, né? Que, aliás, é bíblico. Mas há um contexto no relacionamento e, sobretudo, em situações familiares onde há pessoas que não são servas, né? Isso
né, amplifica, e que o jovem ele tem uma certa dificuldade de compreender as pessoas mais velhas, porque, afinal de contas, eles nunca tiveram naquela idade. Os mais velhos que teriam a obrigação de compreender os jovens, porque já passaram pela juventude, mas os jovens têm uma certa dificuldade de compreender as pessoas mais velhas, como pensam, como funciona a mente e tudo mais. Então, uma situação como essa, de filho e pai, avô, filha, mãe, enfim, é muito interessante o jovem servo, ele procurar o pastor da igreja, conversar com o pastor, porque às vezes o pastor, pela idade, tem uma palavra de sabedoria que vai desmontar aquela situação, né? Aquele carro ferrado, né? Aquela situação que está na mente ali, que o jovem às vezes não consegue entender. É a mesma coisa de homem e mulher. A mente funciona diferente. A mente do homem funciona de um jeito, a mente da mulher funciona de outro. Então, dentro de uma família já, de um casal, que não é o nosso assunto aqui, mas só para se entender, às vezes você precisa realmente conversar com um pastor, receber uma oração, que o Espírito Santo vai fazer com que você compreenda o outro. E uma vez compreendendo o outro, não quer dizer que o outro esteja certo e você errado. Mas, mesmo que ele esteja errado, você vai, pelo menos, compreendendo o pensamento dele, a sua atitude vai ser uma atitude mais mansa, mais tranquila, mais, como você muito bem colocou aqui, uma atitude mais de se resguardar, né, de evitar o envolvimento no problema. E, às vezes, isso é resolvido com um conselho, uma palavra no espírito de alguém que tem um pouquinho mais de experiência de vida e que pode dar esse apoio, né? É uma forma que pode ajudar. Pastor, inclusive em um mundo com relações tão superficiais, onde na maioria das vezes a família sequer é prioridade, é importante a gente entender também que às vezes as confusões elas não são resolvidas na base do argumento. E a gente, enquanto jovem, fazer uso da oração como a nossa melhor arma pode ser a resposta para problemas que a gente nem consegue enxergar, né? Às vezes é uma necessidade emocional, é necessidade de estar mais presente na família, e a gente, permanecendo em comunhão com o Senhor, pode ser capaz de ser usado para resolver esse problema. Muitas vezes nem falando, mas permanecendo em oração. Se andarmos na luz como na luz Ele está, Amém. temos comunhão uns com os outros. E o sangue do Senhor Jesus nos purifica de todo pecado. Amém? Gilson, normalmente os jovens fazem pergunta para nós, mas hoje eu vou fazer uma pergunta para os jovens aqui. Eu quero perguntar se o Henrico conhece a Débora. Ah, conheço muito bem. É? Tá certo. São namorados. Então, pronto. Tem um programa de jovem gosta dessas coisas, entendeu? Então, estão aí, estão aprendendo, é isso mesmo, para no futuro construir uma família, e isso é uma bênção, bênção. Vamos seguir, Raíssa? Amém, vamos seguir. A Vitória agora vai fazer a pergunta dela. A paz do Senhor, me chamo Vitória, sou da Igreja de Vila Velha 3, o Ministério do Pastor Luiz Fernando Pita. E a minha pergunta é se é errado nós nos afastarmos de familiares que nos fazem mal emocionalmente e como devemos lidar com isso. Bom, na verdade, Vitória, o que acontece? Em princípio, o jovem que é servo do Senhor, ele tem tudo para não se abalar emocionalmente com as questões familiares. Mas a maneira de lidar com isso é ele evitar determinadas réplicas de agressões, ele saber suportar, saber ceder, porque ele é a parte, vamos dizer, ofendida. Mas não que ele seja ofendido. É claro que há momentos que o sentimento das pessoas são, dependendo do grau de agressão de palavras ou agressão de gestos das pessoas, realmente abala emocionalmente. Mas o servo do Senhor, o jovem servo, em princípio ele tem um equilíbrio, ele é equilibrado, ele tem o fruto do Espírito, né? Amor, temperança, mansidão, então, porque ele é cheio do Espírito Santo. Mas, para lidar com isso, é recomendável que o jovem mantenha uma certa distância
e não já que se chegar a um ponto em que não conseguir conviver com aquela situação, é preferível ele manter uma certa distância, né? Mas não se afastar totalmente dos seus familiares, porque a família faz parte da vida do jovem, né? E nós temos inclusive um dos nossos estudos bíblicos relacionados a jovens é na questão de integração dos nossos jovens ao meio familiar, a família. Então, realmente, afastar-se da família não é a melhor solução, mas conviver, de preferência, a não ser atingido emocionalmente, manter o equilíbrio, né, manter o controle. E é interessante até que existem determinados assédios que vêm de família, ou às vezes até de familiares. Quando eu falo familiares, eu me refiro a pessoas que estão fora daquele ambiente doméstico da família, os pais e os filhos. Às vezes um primo, às vezes uma outra pessoa da família. Aí sim, nesse caso, é interessante que a pessoa mantenha uma certa distância, mas não deixar de ter comunicação. Porque muitas vezes é como diz a própria palavra em Provérbios, né? A palavra branda, ela desvia o furor, né? É isso, a palavra dura suscita ira, mas a palavra branda desvia o furor. Então, de repente, a palavra branda, a palavra no espírito, vai fazer calar a ação do inimigo e o Senhor vai até, quem sabe, por esse testemunho, alcançar a outra pessoa, né? Amém? Bom, a gente está caminhando para o final dessa edição do programa e eu sempre gosto de deixar um verso para você que está em casa, para os jovens. E eu gostaria de deixar um texto que está no livro de Josué, no capítulo 24, verso 15, que diz assim: Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então essa palavra é uma palavra para você, jovem, e é uma palavra que mesmo que a sua casa ainda não sirva ao Senhor, mas ela serve de promessa a partir da primeira atitude. Josué disse assim: eu servirei ao Senhor. E como consequência, minha casa também servirá ao Senhor. Amém. Fica essa palavra para você, tá bom? Glória a Deus. Queridos, estamos chegando ao final do programa. Foi um grande prazer estar com vocês aqui. Minha colega Raíssa, a paz do Senhor. Pai, Senhor, pastor Josias, pastor Gilson, aos jovens que estão aqui e a você que está nos assistindo, que vocês esperem também para o próximo episódio que vai ter na próxima semana, o segundo episódio. E deixe as suas dúvidas, perguntas aqui embaixo também, sugestões para nós. E também queria falar, pastor Josias, daqueles jovens que estão por trás, que estão organizando, que sou eu, a Nínive e a Karina, que sempre estamos aqui à disposição nesse trabalho para, né, trazer os jovens aqui e falar um pouquinho sobre as coisas do Senhor e do dia a dia dos jovens. Amém. E eu não posso deixar de dar meu depoimento de que são essas três meninas mesmo quem fazem tudo, que carrega o piano aqui, entendeu? A gente vem gravar, Gilson. Eu recebi o convite da Raíssa. Pois é, isso aí, são elas que organizam, convidam os jovens, convidam o pastor, passam para nós os temas quais são. É isso mesmo, a gente só vem aqui e a gente faz tudo para não atrapalhar. Pastor Gilson, paz do Senhor, prazer estarmos juntos aqui. Prazer, pastor Josias, paz do Senhor aos jovens presentes, Raíssa também. E a você que está assistindo, participando da nossa programação hoje, a paz do Senhor Jesus. Amém. Semana que vem, se Deus quiser, a gente está de volta. Se você está assistindo pelo YouTube, não se esqueça, curta, comente, compartilhe. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.